Tá aí um filme que eu sei que muita gente não vai gostar, justamente pelos motivos que eu mais gostei. Avatar 2, ou Avatar: O Caminho da Água, tem mais de 3 horas de filme. E eu assistiria tranquilamente mais umas 5, pelo menos. Eu sempre falo aqui no canal que o papel da crítica, obviamente, é criticar um filme, não criticar no sentido de falar mal, mas de trazer uma ideia, esse tipo de coisa, o que eu falo sempre aqui no canal, mas eu acho que também o crítico ele tem um papel que vai além disso, né? De debater cinema, acima de tudo. E eu vejo que cada vez mais a crítica está extremamente engessada numa visão americana de crítica, que aqui no Brasil se reproduz muito, de colocar o filme dentro de uma caixinha e falar as mesmas coisas, parece. Porque se tem uma cartilha que todo mundo segue, quase como se fossem regras, e por isso geral fala a mesma coisa, a gente vê isso muito aqui no YouTube. E eu tô falando isso justamente porque aqui em Avatar 2 eu vou fazer uma crítica um pouco diferente, uma crítica batendo principalmente em 2 pontos aqui, que eu nem precisava assistir ao filme para saber que muitos críticos e muitas pessoas do público, porque o público acaba refletindo a crítica em certo sentido, vão criticar justamente porque tá dentro dessa cartilha que hoje a gente tem que assistir filme analisando tudo dessa mesma forma, que é, sobretudo, a duração aqui do filme e também a história, digamos assim. Já vejo muita gente falando que o filme é muito longo e a história é muito ruim. Avatar 2 é muito mais do que só isso, mais do que uma duração e muito mais do que só uma história. E fique à vontade para discordar de mim, aqui embaixo nos comentários a gente pode trocar essa ideia, e também já convido vocês que querem e gostam de debater cinema a clicar aqui embaixo em Seja Membro e se tornar membro do 16mm, ajuda o canal e também ganha vários benefícios, tem vários planos, entre eles, em todos os planos você debate com a gente no final do mês um filme que vocês mesmos escolhem. Bom, Avatar 2 ou Avatar: O Caminho da Água é mais um filme do James Cameron, uma sequência direta do filme anterior, apesar de ter aqui, depois do prólogo, uma passagem de tempo e tudo mais, mas ainda assim a gente começa aqui muito próximo do que aconteceu. É uma sequência como a gente está acostumado com franquias. Avatar vai provavelmente se tornar uma franquia, né? O terceiro está confirmado e tem a ideia de mais um quarto que já tem roteiro e de um quinto filme. E eu quero começar falando aqui um pouco sobre a minha relação com o primeiro filme, que tem muito a ver com esse segundo filme também, apesar de eu achar o segundo bem melhor do que o primeiro. Bom, o primeiro filme eu só tinha assistido inteiro, pelo menos, lá em 2009, quando lançou no cinema aquele lance do 3D, que era o grande chamativo do filme, e eu sinto que muita gente não gosta do primeiro filme, né? E tem essa ideia de que é um filme com uma história muito ruim, que é só a questão do 3D, que é uma cópia de Pocahontas, que em certo sentido é uma cópia, se a gente pegar uma história base, de todos os filmes que tem essa ideia do Salvador Branco, filmes como Pocahontas, filme como Dançando com Lobos, o próprio O Último Samurai, entre muitos outros filmes. E eu tinha um pouco também dessa ideia até reassistir o filme recentemente, que aí eu já gostei um pouco mais, na verdade bem mais. Gostei do primeiro filme, apesar de, como eu disse, gostar muito mais do segundo. Justamente porque, apesar de todo esse lance muito mais simples, né, personagens muito simplório, histórias muito básicas, como eu disse, esse lance que a gente já viu 1 milhão de vezes, a repetição dessa história, eu gosto de como James Cameron no primeiro filme ele já tem uma espécie de fascínio por tudo aquilo que ele está construindo naquele mundo. Não só de imagens bonitas, né, que é muito comum as pessoas falarem, não, uma boa fotografia porque são imagens bonitas. É muito mais do que isso, é como ele filma, por exemplo, o personagem correndo com o avatar dele pela primeira vez, o interesse que ele gera em tudo aquilo. É um interesse muito grande do James Cameron em cada um desses pequenos momentos e em tudo que constrói aquele mundo e torna aquele mundo de Pandora único. Só que se isso já funcionava, e era o que mais funcionava, apesar de eu ter alguns problemas com o primeiro filme, era o que mais funcionava lá, aqui tudo isso é transposto para uma escala muito maior, para um fascínio muito maior por aquele mundo. Então, para mim, não há problema na duração de 3 horas. Ah, Vitor, mas a história não anda em muitos momentos. Realmente, a história não anda em muitos momentos. Ah, mas a história, ela é bem simples, os personagens não são complexos. Não precisam ser.
justamente o interesse aqui do filme está em construir esse mundo ou em ampliar esse mundo e nos inserir dentro de novos mundos dentro desse mundo. Então, desde a sequência de abertura, que abre com o personagem principal falando que é muito difícil não se apaixonar por Pandora, até o grande clímax do filme, que poderia ser uma luta, um tiroteio, algo do tipo, e ele vai muito mais em um elemento pequeno daquele mundo que ele tinha apresentado, mas que é muito fascinante como aquilo vai resolver o filme dramaticamente. Mostra muito claramente que o interesse do James Cameron não está necessariamente em seguir essa história que, se no primeiro tinha esse lance de Salvador Branco, se juntando à tribo e lutando contra o povo que era dele e tudo mais, o que até existe em certo sentido aqui, né? Ainda tem esse negócio dos seres humanos explorando, eles inserem novos elementos para a trama nesse sentido, mas o interesse é muito maior do que isso, é muito maior do que essa história, é muito maior do que só imagens bonitas, mas é a ideia de construir um mundo vivo, um mundo pulsante, de transportar a gente para dentro daquele mundo e sentir como se a gente estivesse mergulhando junto com aqueles personagens, como se a gente estivesse conectando com cada um daqueles animais, como se a gente desse aquele primeiro mergulho pela primeira vez. E o James Cameron ele vai usar muito do tempo para isso e muito, acima de tudo, da imagem para isso. Mais uma vez, não é só que a imagem é bonita, mas é que ele cria um fascínio a partir da beleza da imagem, é verdade, é um filme muito vistoso, mas como ele usa essa imagem dentro desse tempo para a gente mergulhar junto com o personagem e aquele personagem começar a se impressionar com aquele mundo ao mesmo tempo que ele não aguenta respirar embaixo da água por muito tempo. Então são coisas muito pequenas, coisas quase cotidianas, aprendizados, coisas básicas, mas que o James Cameron ele tem um fascínio muito grande. Ele torna cada pequeno evento desse em algo muito significativo. Como eu disse, o mergulho, como eu disse, o se conectar com aquele animal, ou o fugir de um outro animal para sobreviver ali. E aqui ele vai fazer isso não só com os personagens bonzinhos, digamos assim, mas com o próprio vilão, que é uma espécie de retorno, mas que não é retorno do primeiro filme, que ele também vai ter um pouco dessa jornada diferente do vilão, e a partir dessa jornada dele também ele tem que começar a conviver e lidar com aquele mundo. E aí o James Cameron ele também vai gerar algum interesse em como esse personagem vai se conectar com aquele mundo, ainda que de uma forma bastante diferente dos personagens principais ou dos personagens mocinhos, digamos assim. E é a partir daí que a gente vê como ele usa a técnica muito bem, por que o James Cameron está tão envolvido na questão do 3D desde o primeiro filme, em evoluir toda essa tecnologia e tudo mais. Aqui é um filme que ele está quase que exibindo esse mundo pra gente. Ele tem o objetivo de exibir esse mundo pra gente. Mas até, esse mundo é maior até do que os personagens, é maior do que a história. Porque sim, a história, ela não é grande coisa assim, os personagens não são grande coisa assim, mas eles nem precisam ser. Ele vai ter uma lógica muito mais frontal da história, de os personagens serem mesmo arquétipos, o arquétipo do herói que vira líder, o arquétipo do vilão maligno e tudo mais. São coisas que a gente já viu anteriormente, mas não dessa forma. E aqui nesse filme ele vai usar ainda mais dos personagens e da conexão desses personagens com esse mundo para mostrar esse mundo pra gente. Então aqui a gente vai pegar o Jake, por exemplo, que é o protagonista, e em vários momentos ele é deixado de lado no filme, assim como o vilão em alguns momentos vai ser deixado de lado. A gente vai focar em um filho, a gente vai focar no outro filho, a gente vai focar na outra filha que tem, aquela que é na verdade a filha da personagem que era da Sigourney Weaver no primeiro filme, e por aí vai. E a partir desses personagens, eles vão ser quase dispositivos pra gente conhecer cada vez mais daquele filme. E entra mais uma vez a técnica aqui, o 3D, ele não é só jogar coisas na nossa cara e tudo mais. O que o 3D permite, acima de tudo, é essa possibilidade de ter uma profundidade de campo maior, ou seja, de ter mais coisas em foco dentro do plano, coisas próximo da câmera ou coisas muito longe da câmera, tudo isso em foco. E aqui, claro, também a evolução da computação gráfica para a construção desse mundo. Então, tudo vai girar em torno dessa beleza fascinante, digamos, que ele vai ter desse mundo, desses personagens descobrindo esse mundo, que é quase um mundo novo ainda, que esteja dentro de Pandora também, e a gente descobrindo tudo isso junto, a gente mergulhando junto com eles, a gente voando junto com eles, a gente lutando junto com eles, a gente
junto com eles mesmo como família e tudo mais, todo esse discurso que o filme vai fazer. Então, para mim, Avatar 2 é muito mais sobre isso, sobre esse fascínio do James Cameron, com a imagem do fascínio do James Cameron com esse mundo e até com a técnica, em certo sentido, que permite a construção desse mundo. É muito mais sobre isso do que sobre a história, muito mais sobre isso do que sobre os temas, do que sobre a duração do filme. Sim, a história não vai andar justamente porque ele está mais preocupado em construir esses momentos da forma mais fascinante possível. E a gente está vivendo num momento que a gente é quase que obrigado, a gente nem percebe isso, a achar que cinema é só história, cinema são só temas relevantes. Não é, cinema é acima de tudo uma experiência da gente se conectar com aquilo, da gente viver um mundo novo, da gente olhar por uma janela e encontrar algo na nossa frente que a gente possa se conectar de alguma forma, que pode ser mais até do que os personagens. E para mim foi a minha relação com Avatar 2, a descoberta de um mundo que eu já conhecia, mas de uma forma diferente. E o filme ele vai trabalhar muito essa lógica, né? Do que é parecido com o primeiro, mas um pouco diferente. Isso vai estar tanto na história dos personagens, mas principalmente nessa descoberta visual e sensorial, né? Acima de tudo, o trabalho de som aqui é fascinante também para inserir a gente dentro desse universo. Então, eu gostei muito mesmo de Avatar: O Caminho da Água, mais do que o primeiro filme, um dos meus filmes favoritos do ano até agora. Entendo que muita gente não vai gostar, por esses motivos que eu falei e por muitos outros motivos, por isso comentem aqui embaixo se vocês já assistiram, o que vocês acharam, se vocês gostam ou não de Avatar. Eu sei que muita gente não gosta de Avatar. Do primeiro eu já até não gostava tanto antes, agora gosto do primeiro e gosto muito desse segundo filme. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, o primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais e clica em Seja Membro se você desejar ser membro do canal 16mm e trocar essa ideia sobre cinema com a gente. Por hoje é isso e corta.